Graças ao Senhor, que maravilhoso, graças a Deus por este dia que nos deixou para ouvir a palavra. Muito formoso tudo que Deus nos falou através do ungido. Você vai ouvindo o que o ungido de Deus vai falando, se você pode ir acrescentando escrituras e escrituras e escrituras, porque é uma mensagem que é completamente conforme a Escritura. Aí, quase no início, quando ele nos falou que a mesma palavra que vai condenar as pessoas que estão rejeitando o cumprimento, a materialização da palavra, como ele dizia, pois do que adianta uma pessoa ter toda a Escritura, ter todo o conhecimento, ter os rolos dos profetas e depois rejeitar o cumprimento do que os profetas disseram. Dessa mesma maneira, nos fez a comparação para esse tempo do que nos serviria ter todo este conhecimento, toda essa experiência e toda essa sabedoria humana, que depois rejeite o mesmo que essa palavra disse. E ele nos dizia aí: quem vai condenar? A mesma palavra. E isso vocês veem exatamente no capítulo 12, aí ele diz claramente, no capítulo 12, para não ler muito, no versículo 47, 48, aí ele diz, de João, quando João nos disse, está falando, o Senhor Jesus Cristo vem falando-lhes da palavra, está revelando tudo, diz, ao que ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem vai julgar ele? A palavra que lhes falei, a palavra que eu tenho falado, ela lhe julgará no último dia. E a palavra que o Senhor falou, o Senhor Jesus Cristo, não era apenas do que estava escrito na Bíblia, mas o que estava dizendo ali. A palavra não era apenas estas escrituras, mas tudo que o Espírito Santo nos falou por William Branham, tudo que o Espírito Santo nos falou pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, por William Souto Santiago, essa palavra, essa mesma palavra julgará, mas o que o ungido de Deus nos dizia, quem vai julgar? A mesma palavra. E foi isso que Jesus disse a eles: eu não vou julgar a palavra que eu lhes tenho falado, essa lhe julgará. E hoje Deus está nos falando a sua palavra. E essa palavra que está sendo falada, com essa palavra, serão julgados porque a ouviram, não para recebê-la, mas para combatê-la. Então a mesma palavra diz, lhes julgará. Que escritura tão preciosa, e todos esses exemplos que o ungido pôs ali, tão formoso, do irmão Branham, porque houve dificuldade com os incrédulos, o incrédulo ali colocando
essa barreira, o que ele estava falando, e com a mesma arma que ele estava tentando, falando com o mesmo laço, a pessoa, o irmão Branham mesmo disse, aí está, ele o alfinetou com aquele alfinete. Tu sentiu? Ele falou sim. Ele falou, mas eu não senti. Mas ele disse, me presta o alfinete. Eu falei, tu te dá conta? Aí foi onde ele mostrou, eu sinto a Cristo aqui. Ele não sentia, não tinha, mas o irmão Branham sim o tinha. E aí ele se deu conta que verdadeiramente esse argumento que ele estava trazendo ali, na verdade, ou era a mesma que o condenou. A palavra. Essa é a que lhe julgará. Qual palavra? A palavra que lhe seja falado. Porque hoje o que Deus está nos falando é a palavra. Está nos trazendo essa palavra que corresponde para hoje, que é a que está fazendo a obra que tem que ser feita hoje. Que a palavra de Deus nunca volta a Deus vazia, senão que essa palavra faz aquilo para o qual Deus a envia, mas em quem o faz? Naquela boa terra onde cai essa semente e germina para produzir isso que Deus está falando. O faz aquele que o recebe, que recebe essa palavra e dá lugar para que essa palavra produza isso para o qual Deus a está falando. Que maravilhoso, que mensagem, que luz. Que graça, que bênção de Deus tão grande. Nos sentimos muito felizes, muito contentes. Bom, nos coloquemos de pé, porque o mesmo que nos iniciou a atividade é o mesmo que a encerrará. E assim vamos estar fazendo como Ele instruiu. Estejam conectados com a carpa, até nos devocionais, em tudo. Então, vamos deixar imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez de Porto Rico.